3 séculos atrás, ninguém poderia prever que essa escultura de barro se tornaria padroeira do Brasil. Em parceria com o History Channel, a TV Aparecida apresenta um documentário inédito. Aparecida, como a gente vai ver, era bem diferente. Branquinha da Silva. Os 300 anos de fé em Nossa Senhora, narrados por Rodrigo Alvarez. Qualquer um no Brasil sabe que ao ver aquela imagem triangular com seu manto azul, está vendo o retrato de um país inteiro. Aparecida do Brasil. Será que a Aparecida ficou menos santa depois de ser quebrada em mais de 200 pedaços? Na TV Aparecida. Então eu acompanho Nossa Senhora e ela é a minha mãezinha. Se é por Maria, a gente supera tudo. Da Bahia. E veio aqui de tão longe por quê? Ver a mãe, meu filho. Por quê? Louvores à mãe. Vim para agradecer pelo milagre de estar viva. Quando aquela imagem miúda e quebrada apareceu no Rio Paraíba do Sul em 1717, o Brasil que a gente conhece hoje não existia. Éramos ainda uma colônia de Portugal, começando a construir a nossa identidade e precisando de tudo, inclusive de uma santa. 3 séculos atrás, ninguém poderia prever que essa escultura de barro com a cabeça teimosamente se separando do corpo se tornaria padroeira do Brasil. Cultivamos aquela imagem como parte da família. Então todo símbolo dentro da religião é uma ponte para nos levar ao inefável, aquilo que não é material. Que essa peça de 36 centímetros acumularia fortuna suficiente para, mesmo com seu cofre esvaziado diversas vezes, construir o maior santuário mariano do mundo. Ela representa o nosso povo brasileiro. Eu vou botar a imagem de Nossa Senhora Aparecida numa mochila assim, especial, e vou caminhar agradecendo, rezando. Então, Nossa Senhora Aparecida é uma história que emociona. E essa imagem, com fama de milagrosa, que atrai todos os anos mais de 12 milhões de fiéis. De Aracaju, sou de Itabira, Minas Gerais. Jaraguá do Sul, Santa Catarina. Santa Cruz, Bolívia. Hoje, seja qual for a crença, ou mesmo na falta dela, qualquer um no Brasil sabe que ao ver aquela imagem triangular com seu manto azul, está vendo o retrato de um país inteiro. Será que contribuiu para esse fenômeno brasileiro o fato dela ter ficado negra? Aparecida, como a gente vai ver, era bem diferente. Branquinha da Silva. Será que ajudou ter sido encontrada na principal rota de comércio do Brasil colônia? Guaratinguetá ficava bem no meio do caminho movimentadíssimo que levava até as minas de ouro. E será que a Aparecida ficou menos santa depois de ser quebrada em mais de 200 pedaços? A gente vai reconstituir o dia em que o extremista destruiu a padroeira do Brasil. Eu sou Rodrigo Alvarez e a história que a gente vai contar agora vai trazer algumas respostas e muitas outras perguntas também. Imagem de santo, antes de qualquer coisa, é uma obra de arte. E a história da humanidade, como a gente bem sabe, está cheia de exemplos disso. E a Igreja Católica não pensa diferente, não. Para a Igreja, imagens são simplesmente imagens. Esse Santo Amaro de madeira, essa imagem belíssima, por exemplo, ou qualquer outra santa de barro, elas não têm nenhum poder sobrenatural. São apenas sinais. Agora, para a fé católica, sinais têm um valor importantíssimo. Olha, você não tem como dissociar a linguagem simbólica do discurso religioso. Então, todo símbolo dentro da religião é uma ponte para nos levar ao inefável, aquilo que não é material. Uma imagem religiosa é um objeto aberto. Significa que eu posso ter com ela uma relação mágica. Esta imagem de Nossa Senhora colocada na porta da minha casa protege a minha casa. Essa é uma relação mágica. Ela é muito simbólica, ela é muito importante. A imagem dá identidade às pessoas. Eu olho para essa imagem, eu não estou vendo nela um instrumento de transformação para a minha vida. Não, estou vendo uma
uma teologia, eu estou sendo remetido a algo que não é material, que essa imagem não pode segurar. É muito mais. É como ter uma cruzinha no peito. Isso não me protege, isso não me defende de nada. O que me defende é a minha mentalidade cristã. Se você tivesse em casa a imagem de um santo, ela se quebrasse, o que é que você faria? Guardaria? Jogaria fora? Então, essa é uma questão interessante, porque no livro o Rodrigo Farias até chega a falar na ideia de que imagens quebradas poderiam trazer mau agouro. Uma imagem quebrada é uma violação dessa sacralidade. Então ela é um gesto, é um atentado, principalmente que nós fundimos na imagem o conteúdo e a imagem em si. Imagem quebrada, imagem danificada, com pintura desgastada, ela deveria ser enterrada na igreja. Mas nós sabemos da cultura popular, se você perguntar para qualquer pessoa hoje, onde você joga um santo quebrado, o que você faz? Ou em capelinha de fazenda, ou em água corrente, né? Então jogar uma imagem quebrada para dentro do rio é como devolver essa imagem ao lugar onde ela pertencia simbolicamente. Porque o rio sempre tem a função regeneradora, né? Então a água que lava, a água que conserta. Em 1978, quando um grande atentado atingiu a imagem de Aparecida, o Museu de Arte de São Paulo fez uma perícia técnica no material da santa. Queria descobrir quem a esculpiu, ou pelo menos de onde ela tinha vindo. Então se chegou à conclusão que ela era de terracota, que muito provavelmente ela foi esculpida nas primeiras décadas do século XVII e que ela foi feita de barro paulista. Então isso é um ponto fundamental para se chegar a uma possível definição de quem tenha sido esse escultor. E um dos principais escultores daquela época era o frei português Agostinho da Piedade. Ele chegou na Bahia muito jovem, ele era monge beneditino e ele ficou lá por um bom tempo produzindo. Mas só o ponto de ter sido barro paulista, então isso a gente coloca, bom, o frei Agostinho da Piedade nunca esteve em São Paulo. Mas ele teve um aprendiz que produziu muitos santos em São Paulo, que foi o frei Agostinho de Jesus. A história faz muito sentido. Depois de estudar com o mestre Piedade em Salvador, o frei Agostinho de Jesus viveu em diversos mosteiros de São Paulo, onde começou sua produção de santos. Em sua oficina mais conhecida, a Chácara dos Monges Beneditinos em Santana de Parnaíba, esculpiu santas rechonchudas, de pele clara e mãos delicadas, assim como Aparecida. Mas qualquer pesquisa que a gente faça sobre a autoria dessa imagem nos leva a uma única certeza. Não existe certeza. As mãos que esculpiram a padroeira do Brasil continuam desconhecidas. Dom Joaquim Arcoverde, no seu discurso em 1904, na coroação de Nossa Senhora, ele afirma: não sabemos ali quem a jogou na água, no Paraíba. E assim, sem que ninguém jamais tivesse certeza de como ou porquê, aquela imagem pequenininha, quebrada, veio parar bem aqui no fundo do Rio Paraíba do Sul. E exatamente aqui onde a gente está, nessa área que desde aquela época é conhecida como Porto Itaguaçu. Aqui o Rio Paraíba do Sul faz uma curva sinuosa, tem uma água barrenta e intensa e hoje margeia uma importante rota comercial do Brasil, a Rodovia Dutra. Hoje, a rodovia mais movimentada do Brasil, a BR-116, liga os principais eixos econômicos do país. Toda a movimentação de riquezas da região do Vale do Paraíba, em Guaratinguetá, acontece em torno da Dutra. E há 300 anos não era diferente. Por Guaratinguetá passava todo tipo de gente, né? Seja tropeiro, minerador, aventureiros, né, em busca da nova região do ouro, governadores, religiosos, jesuítas, todo tipo de gente passava ali. E em outubro de 1717 também passou pela região o governador Pedro Miguel de Almeida, Portugal, o futuro Conde de Assumar. E, obviamente, o Conde de Assumar era esperado com grande ansiedade pelas autoridades locais, que então fizeram um chamamento geral para todos os pescadores, há documentos que mostram isso, para que conseguissem a maior quantidade de pescados possível para poder oferecer à mesa do Conde de Assumar.
E aí que entram na história os pescadores: João Alves, Domingos Garcia e Felipe Pedroso. Os três saíram com uma tarefa bastante difícil e certamente muito pressionados, né, pelas autoridades locais. A ordem era trazer o maior número possível de peixes para agradar o governador. Mas João, Felipe e Domingos trouxeram muito mais do que isso. Foram levando nas canoas as duas partes de uma Nossa Senhora da Conceição, que por ter aparecido na rede de pesca, seria rebatizada pelos brasileiros. A imagem que foi encontrada em 1717 é uma imagem de Nossa Senhora da Conceição, né? E que apareceu no rio. Então, Aparecida era um adjetivo. Nossa Senhora da Conceição, Aparecida, que apareceu no rio. Já desde 1646, Nossa Senhora da Conceição já era padroeira de Portugal e do Reino de Algarves e Brasil. Portanto, já era padroeira do Brasil a esse tempo Nossa Senhora da Conceição. Por isso é que quando os três pescadores retiraram a imagem do rio, não tiveram dificuldade nenhuma em reconhecer que se tratava de um corpo, de uma imagem de Nossa Senhora da Imaculada Conceição. Ela é mais brasileira quando a gente tira o manto, quando a gente tira a coroa e olha para Nossa Senhora da Conceição, que é ela, a imagem Conceição Aparecida, uma imagem que por ter ficado debaixo do barro, ficou escura, escureceu. Essa estátua certamente foi pintada e não dá para saber qual foi a tinta que ele usou, mas eu posso apostar que foi tinta branca. Até para os portugueses do período, né, e nós somos um país colonizado por portugueses, a mãe de Jesus é branca. Essa imagem, ela causa uma polêmica, primeiro pela cor dela. Por que a cor escura? Originalmente, ela não era escura. O barro não é moreno, o barro é bege. Essa é a coisa, entende? Que as pessoas pensam que ela nasceu negra. Não nasceu, é bege, porque é o barro da região de lá, né? Então tem barro cinza, mas o dela é bege. Olha, a cor da pele é muito importante na história da Aparecida, porque é muito relevante na história do Brasil. Então essa ambiguidade da cor, essa surpresa, nossa, mas é negra, não é negra, é branca, né? É branca, né? É justamente, ela reflete as percepções de relações raciais que nós temos. Para nós, cor de pele importa. Não seria diferente com a padroeira do Brasil. Naquele outubro de 1717, de onde menos se esperava, da rede de um pescador, surgiu a imagem que um dia o Brasil inteiro chamaria de padroeira. Aquela Nossa Senhora da Conceição quebrada, que apareceu nas águas, começou a ser chamada de Aparecida. Nossa Senhora da Conceição Aparecida. Então, Nossa Senhora Aparecida é uma história que emociona pela forma, mais uma vez, milagrosa, né? Ela aparece no rio, onde a imagem vem, que é uma coisa rara. Afinal de contas, o rio tem movimento, tem correnteza. Ao encontrá-la, o que fizeram? Acho que é um mistério. Guardaram a santinha, mesmo sem a cabeça. Mas continuaram a pescaria. Um nome muito simples, que foi depois reproduzido em tantas outras mulheres. Tantas mulheres hoje se chamam Aparecida por causa de Nossa Senhora. E também pela simplicidade dela, por ter vindo das águas, por ser extraída do meio do barro, quebrada. Eu acho que isso tem um conjunto de simbologias muito significativo para nós como brasileiros. Nós somos essa miscigenação.
Essa pescaria foi o primeiro milagre atribuído à intercessão da imagem. O relato só foi escrito 40 anos depois e conta que depois que os pescadores encontraram a cabeça e o corpo de Aparecida, as redes começaram a se encher de peixes. Aos olhos dos habitantes do interior do Brasil naquela época, uma coisa dessas só poderia ser obra dos céus. O fato de ele ter escrito 40 anos depois não é uma coisa incomum nessa história, se relatar anos depois, porque você vai relatar porque aquilo se passou a ser importante. Então o fato em si é menos importante do que o significado que você vai dar para ela ao longo do tempo. Os primeiros milagres de Aparecida são milagres muito simples. São milagres que a gente chamaria de natureza, quer dizer, velas que acendem e apagam, cavalos que empacam e assim por diante. No seu entendimento, professor, isso de fato acontece? Esses milagres de fato acontecem? Para quem recebe o milagre? Você tem sangue de jornalista, né? Você está disposto a colocar o entrevistado numa saia justa? Não, nunca, em hipótese nenhuma. Porém, para o historiador, importa a realidade que essa crença cria. Vou lhe usar uma metáfora. Seu filho chora à noite com medo do bicho-papão. Não há bicho-papão. Mas a crença no bicho-papão dele gera enurese, ansiedade, taquicardia, insônia. Isso é a realidade. Para nós, historiadores, né, sobretudo historiadores da cultura, nós não somos juízes da história. Né? Nós não estamos na história para dizer o que é certo ou o que é errado, o que é, o que não é milagre. Nós devemos estar para poder explicar os fenômenos. Se encheu ou não a canoa, isso é uma questão de menor importância. Eu não faço a pergunta iluminista. A pergunta iluminista seria: como alguém pode acreditar numa coisa dessas? Não? A pergunta correta é óbvio que as pessoas acreditam. Como explicar essa crença e o que ela produz? Porque o iluminismo quer explicar para um outro caminho, que naturalmente é mais de acordo com o sentimento científico. Porém, também a fé produz uma realidade, e talvez seja sua importância, muito acima dessa capacidade linear de explicação racional. A Aparecida se tornou um símbolo nacional, né? E pessoas podem usar como adesivo, em chaveirinho, né? Sem ser católico, sim, porque aquilo é um ícone nacional, virou um ícone nacional. Ofender a imagem é quase ofender a bandeira do Brasil. Até por causa da ideia da nação católica, né? É um símbolo muito forte no imaginário brasileiro. Quando saiu do Rio Paraíba do Sul, naquele dia de outubro de 1717, o pescador João Alves não quis ficar com a imagem. Provavelmente com medo do mau agouro que Santo Quebrado poderia representar, ele resolveu deixar a Aparecida com o amigo Felipe Pedroso, que montou um oratório simples dentro de casa. Desse oratório, ela foi para uma capelinha de pau a pique, simples também, mas a primeira morada exclusiva da santa, construída pelo filho de Felipe, Atanásio Pedroso. Mas ao erguer aquela capelinha, a primeira oficial, os devotos daquela época jamais poderiam imaginar que o que surgia diante deles um dia seria o segundo maior santuário católico do mundo. Só que o caminho até aqui não foi nada fácil. Já nos primeiros anos, na capelinha às margens do Rio Paraíba, a Aparecida atraía cada vez mais fiéis. E foi aí que o pároco de Guaratinguetá começou a prestar atenção ao fenômeno. Entra em cena o padre José Alves Vilela, que ouviu testemunhas, colheu depoimentos, escreveu documentos e cartas importantes e, finalmente, depois de muita insistência, conseguiu convencer o bispo do Rio de Janeiro a fazer de Aparecida uma imagem oficialmente milagrosa, com direito até a própria capela. Depois de alguns anos, o padre José Alves Vilela, alguns dizem João, mas o nome exato, padre José Alves Vilela, que era vigário de Guaratinguetá, soube que o povo venerava essa imagem, veio aqui conhecê-la e depois de alguns anos construiu no alto do Morro dos Coqueiros uma capela que foi inaugurada em 1745.
O Morro dos Coqueiros é bastante privilegiado também do ponto de vista estético. É um morro que nós vemos os próprios indígenas veneravam de maneira especial. A arqueologia descobriu já várias sepulturas indígenas na região desse morro. Um lugar sagrado já, né? Então, era um morro que já contava com uma veneração. Não dava mais para a igreja fazer vista grossa. Depois de tanto tempo, um fenômeno nascido entre as famílias brasileiras precisava ser reconhecido. E o padre Vilela percebeu isso. E o padre construiu ali a primeira capela. Uma capela simples, mas já sólida, consistente. Então, nesse momento, a Aparecida passa a existir efetivamente para a Igreja Católica, a partir desse momento. Porque até então, era uma manifestação popular. Ele dá luz. Naquele tempo não existia separação entre o que era Estado e o que era Igreja. E o governo, oficialmente católico, passou a lucrar sozinho com as doações que o povo fazia à Santinha Aparecida. E já naquele tempo, o que era público acabava parando nas mãos erradas. O Estado que comandava a Igreja. E nisso, ele pensando desse lado, ele aproveitou o sucesso da Santa e começou a administrar a arrecadação da Santa. E aí abre margem para tudo que a gente conhece sobre a história do Brasil, história da administração brasileira, né? Porque o Tesouro Nacional, aqui por 2 vezes, a mando de Dom João VI, veio aqui recolher dinheiro do cofre. Como era fácil recolher esse dinheiro do cofre. É interessante isso. Um truque tão mesquinho quanto frequente era bloquear a entrada do cofre que ficava bem na frente do altar. Com isso, o dinheiro que os fiéis colocavam aqui ficava exposto e no fim do dia, um funcionário vinha, recolhia tudo e guardava no próprio bolso. Isso na frente da imagem de Aparecida. Ou seja, roubavam a santa descaradamente na frente da santa. Porque os administradores da igreja não eram ligados à igreja, eram funcionários do governo civil brasileiro. Aquilo que era doado à Nossa Senhora Aparecida era usado pelo governo da cidade de Guaratinguetá para as obras da cidade. Santa Casa de Guaratinguetá, cemitério de Guaratinguetá, praças públicas, ruas, tudo foi financiado pelas doações à Nossa Senhora Aparecida. E as pessoas também enriqueceram. Tinha um senhor que tomava conta aí da Basílica, ele era de Guaratinguetá, e ele construiu uma grande casa. Mas pelo salário dele, com a construção da sua casa, você nota que tinha alguma coisa errada. Vamos falar assim. Hoje em dia ele ia parar na Lava Jato. Sim. Por que não, né? É impossível escrever a história do Brasil sem a igreja, mas como diz Otávio Paz sobre o México, de toda a igreja, dos seus santos, dos seus clérigos interesseiros, dos seus abnegados, dos seus idiotas, de toda a igreja, de toda a experiência religiosa, ou seja, de tudo aquilo que formou essa identidade religiosa, que é muito da identidade brasileira, especialmente na nossa capacidade de relação com a regra, na nossa teatralização das formas, na nossa simbolização da fé. Isso é absolutamente brasileiro. Com seu cofre esvaziado tantas vezes, demorou quase 1 século e meio para Aparecida ganhar uma basílica de verdade. Aquela primeira capela, ela já era pequena demais para o movimento de romeiros que vinham para cá. E assim foi construído aquela igreja que hoje nós chamamos de Matriz Basílica, ou Basílica Velha. E graças a um baiano arretado, o Frei Joaquim do Monte Carmelo, a igreja colocou as finanças em ordem e pôde inaugurar a atual Matriz Basílica de Aparecida, em 24 de julho de 1888. E a figura do Frei Monte Carmelo, né, ele aparece como uma espécie de salvador ou protetor da casa da santa, né? Porque até então ela teve muitas casas, mas uma casa grandiosa ela vai ter só nessa época. Então ele veio para Aparecida, aqui ele conseguiu um contrato para tocar a obra. Foi uma construção demorada, custosa, uma construção feita realmente com muito cuidado, com muita atenção. Tanto é que a igreja está ali hoje,
mais de 100 anos depois. O Frei Joaquim do Monte Carmelo, no começo, morava até na sacristia, para tomar conta das obras. Eu até falo assim, primeiro ele foi um grande empreendedor, um empreiteiro de Nossa Senhora, para depois ser um padre. As denúncias e a ação combativa do Frei Monte Carmelo foram decisivas para a construção da primeira Basílica de Aparecida. Foi uma construção demorada, custosa, e o Monte Carmelo teve que brigar até na justiça para conseguir o financiamento suficiente para construir a igreja. A primeira missa foi ele que celebrou. As lágrimas do abraçado se confundiram com as lágrimas dos abraçadores. O sonho e todo o esforço do Frei Monte Carmelo acabaram dando o resultado que ele tanto esperou. Aparecida tinha oficialmente uma basílica para ela. E a Santinha Aparecida, depois de quase um século de abandono, receberia novos guardiões. O ano era 1894. O Brasil tinha acabado de se tornar uma república e a igreja, por fim, independente do Estado, foi buscar na Europa missionários para assumir o controle de Aparecida. Foi daqui do sul da Alemanha que partiram os homens que fizeram de Aparecida o que ela é hoje. Os padres redentoristas, que até pouco antes tomavam conta aqui do santuário de Altötting, embarcaram numa aventura e atravessaram o oceano para uma terra desconhecida chamada Brasil. Eles desconheciam completamente a língua portuguesa, desconheciam a cultura brasileira, o modo brasileiro de ser, inclusive de ser religioso e de viver sua religião. Todos os redentoristas que vieram para cá, que vieram da Alemanha, quiseram vir. É diferente. Os redentoristas que foram para a cidade de Juiz de Fora foram convidados. É diferente. Aqui, eles chegaram 30 de outubro, logo em começo de novembro, mesmo não sabendo a língua, o pároco que estava aí os ensinou rapidamente alguma coisa. Na semana seguinte, eles já estavam rezando o terço com o povo da igreja e celebrando as missas. Celebrar as missas não havia problema, porque as missas eram rezadas em latim, que eles sabiam muito bem. Acho que o depoimento mais bonito foi do padre Gebardo Wigmar. Ele já tinha 50 anos quando ele pede ao providencial: eu vou aprender a falar esta língua. Eu já aprendi tantas, eu quero ir nessa missão. Antes de mais nada, são missionários redentoristas. Os redentoristas, juntamente com os bispos, conseguiram da Santa Sé que autorizasse oficialmente a coroação de Nossa Senhora Aparecida como rainha do Brasil. Isso aconteceu em 8 de setembro de 1904. Foi bem curioso. Apenas 15 anos depois de proclamar a República e praticamente expulsar do país a família real, o Brasil passava a ter sua primeira e única rainha. E justamente com a coroa doada pela princesa Isabel. Nossa Senhora Aparecida foi feita rainha do Brasil, representante oficial da fé do povo. Com uma coroa belíssima, doada pela princesa Isabel. Vamos abrir aí um parênteses, né? A princesa não conseguia, ela engravidava e não conseguia chegar ao final da sua maternidade. Após pedir a Nossa Senhora essa maternidade, ela queria um filho para continuar o reinado, e ela teve 3. Então havia necessidade de uma rainha nossa para todo o Brasil. E quiseram Nossa Senhora como rainha. Foi uma festa maravilhosa. Nesse dia, acontecia em Aparecida a maior concentração de brasileiros de toda a história até aquele momento. Estiveram aqui perto de 16, 17 mil pessoas. Para aquele tempo, foi a maior concentração de população do país. Então, a grande missa solene pontifical
e que Nossa Senhora Aparecida foi coroada Rainha do Brasil. Mas os padres redentoristas queriam mais. Em 1931, Aparecida se tornou oficialmente representante do povo brasileiro. Nossa Senhora da Conceição Aparecida, padroeira do Brasil. Em 1931, foi solenemente elevada até o Rio de Janeiro e ali, numa concentração de mais de 1 milhão de pessoas. E veja que o cardeal do Rio de Janeiro, D. Sebastião Leme, ele preparou toda a população e, mais do que isso, convidou o novo governo brasileiro que estava se instalando, o governo de Getúlio Vargas, que não foi um homem religioso, ao contrário, foi um homem sem prática de religião. Getúlio Vargas foi um dos principais homens a criar mesmo esses símbolos nacionais, o samba, as leis trabalhistas, vários pontos de criar o que é o brasileiro, o que é o Brasil, em definir uma identidade nacional mesmo, né? E um dos símbolos dessa identidade nacional seria Nossa Senhora Aparecida. Veja um governante não religioso como Vargas, capaz de inaugurar o Cristo Redentor em 12 de outubro de 1931. E o Vargas, vocês sabem que não era um homem religioso, não? Um homem católico que coloca o nome do filho mais velho de Lutero é estranho, né? No mundo católico brasileiro. Lembra um pouco a ideia de Napoleão no seu diálogo com o Papa Pio VII nas Tulherias. O Papa pergunta, mas você pode governar sem Deus? E ele diz, sem Deus eu posso, santidade, mas sem os bispos não. Mas ele próprio, com a sua família, com todos os seus ministros, com o corpo diplomático, com o exército e marinha presentes, esteve presente na declaração oficial de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, na capital da nação brasileira, Rio de Janeiro. Com a casa começando a ficar em ordem, Aparecida entrou no século XX para se consolidar como um símbolo para todos os brasileiros. Mas isso só seria possível por causa do sonho dos redentoristas. Uma semente que começou a ser plantada aqui na Alemanha. Graças ao esforço dos padres redentoristas, a uma boa ajuda do governo brasileiro e também à obstinação de alguns homens, Aparecida ganharia uma nova casa. Impressionante. O projeto era ambicioso. Uma igreja com 173 metros de comprimento, grande o suficiente para se tornar a segunda maior basílica do mundo, menor apenas do que a de São Pedro no Vaticano. Às 9h35 da manhã do dia 4 de julho de 1980, 9.000 dias após o início efetivo das obras, o Santuário Nacional de Aparecida foi oficialmente inaugurado pela bênção do Papa João Paulo II. Eram os primeiros passos de um Papa no santuário que os brasileiros haviam passado 2 séculos e meio construindo para a imagem de barro batizada de Aparecida. A gente está aqui no Santuário Nacional de Aparecida, a realização do sonho dos padres redentoristas, que é hoje o maior santuário católico das Américas. A arquitetura impressiona não tanto pela inovação, mas pela grandiosidade da obra. São mais de 140 mil metros quadrados, onde cabem 200 mil pessoas. Num ano, em média, 12 milhões de brasileiros vêm até o santuário. Daqueles 17 mil que viram a coroação em 1904, nós temos 11, 12 milhões por ano aqui em Aparecida. Quando chega o dia 12 de outubro, seja qual for o ano, por ser a data escolhida em 1953 por decreto federal para se comemorar o Dia da Padroeira do Brasil, não é nenhum exagero dizer que o país inteiro se reúne em Aparecida.
Ipatinga, Minas Gerais. Sou de Brasília. De Aracaju. Santa Catarina. Aruanã, Goiás. De Manaus. Miracema, estado do Rio. De João Freire, Pernambuco. Santa Cruz, Bolívia. Me agradecer e continuar pedindo a ela a bênção e a proteção para mim e toda a minha família. Pedir a ela, né, para ajudar a gente, proteção e levando a vida, né? Acreditar, nosso Brasil está precisando muito de oração, né? É o que a gente pede a Nossa Senhora todos os dias, para proteger a nossa cidade, o nosso Brasil, que está precisando muito de oração. Ela abençoe o nosso país, o nosso governante, né? E principalmente nós que sofremos, né, com tudo, né? O nosso pedido, por que não, né? Porque a gente pede muito também, né? E sempre que a gente podia, eu, o saudoso João Paulo, quando a gente ingressou na carreira artística, né? A gente estava sempre passando lá na Basílica, sempre fazendo a nossa oração, a nossa prece. E para mim, a Aparecida é um lugar especial, é um lugar que eu me sinto bem, independentemente de qualquer coisa. É um lugar que me traz uma energia diferente. E se eu não captar essa energia de vez em quando, não recapitular as energias, parece que eu não sou eu, né? Todo ano a gente faz a romaria para vir agradecer a Nossa Senhora, que nós não merecemos tanto, né? Já está fazendo 13 anos que eu venho direto. Venham só, deixe família, deixe todo mundo e venham. Aparecida foi o primeiro destino que me tirou de casa. Nasci muito pobre, numa família muito simples, e era uma tradição religiosa da minha família ir à Aparecida uma vez por ano, quando o dinheiro dava, quando não, de 2 em 2 anos. É realmente emocionante ver a história, ir ao santuário e ver aquelas pessoas simples que mobilizam recursos de toda a ordem, né, para ir lá venerar a santa e para pedir, muitas vezes como último recurso, quando eles não acreditam mais nos políticos, né, quando eles não acreditam mais no médico, não acreditam mais nas autoridades, não acreditam mais até mesmo nos padres, né, eles vão recorrer à Nossa Senhora Aparecida. Vim para agradecer pelo milagre de estar viva. Tudo de bom. Primeira vez que eu acampo, nunca dormi numa barraca. Tô achando tudo maravilhoso. Ai, só agradeço. É só lágrimas e agradecer. Eu não sei pedir. Ué. Eu bato o joelho no chão e só agradecer. Eu não sei pedir nada para ela mais, eu só agradecer. Lá na minha casa, só não tem ela dentro do banheiro. Na casa toda tem a Nossa Senhora Aparecida. Venho 5, 6 vezes por ano. Verdade. Vou. Este ano eu ainda vou voltar ainda. Em dezembro, no final do ano, Natal, estou passando aqui em Aparecida. Tenho 82 anos. Olha, parabéns. E venho sozinho, eu e Deus. Contém pessoas que, movidos por uma fé, estão lá para agradecer ou para pedir. Contém gente que não tinha nada para fazer em casa e decidiu entrar no ônibus. Contém gente que quer namorar. Contém gente que quer namorar, mas vai fazer um pedido. Foi uma promessa que eu fiz à Nossa Senhora para se eu fosse eleito, eu voltava aqui, eu tô aqui. Eu, meu pai e minha mãe, nós é de Santo Antônio do Monte. Vim agradecer. Nós saímos de Salvador ontem, no sábado, 6h30 da manhã. Chegou aqui ontem às 4 horas da tarde, rodando dia e noite. Não tem cansaço. Nós chegamos lá, fomos tomar pinga para depois voltar. Eu vim pagar a promessa e cortar o cabelo. É esse caráter amplo da religião que faz com que ela tenha essa força. A religião é muito forte. E várias outras coisas que ajude nós a acabar a varanda. Terminar a varanda lá da casa? Não tá pronta ainda? Tá quase. E a Nossa Senhora vai ajudar? Vai. São horas de carro, a pé, pedalando, apertados em ônibus desconfortáveis, quase sempre em noites mal dormidas e se alimentando mal. Mas estão todos ali, satisfeitos, sem reclamar de nada. A fé é mais forte que o cansaço, mais forte que tudo. O cansaço são 16 horas de viagem, mas vale a pena. Eu viajei 24 horas para chegar aqui. A gente não vê o cansaço, não. Aqui não sente cansaço. Voy a falar en español. Estamos muy felices de haber venido a conocer un poco más de este pueblo y nos llevamos el mejor concepto de la gente brasilera. Muy buena, muy acogedora. ¡Viva Nossa Senhora Aparecida! Vamos a volver porque es milagrosa, porque es la Virgen Padroeira, no solo de Brasil, sino también de Bolivia. Te amamos,
Nuestra Señora Aparecida. Eu compreendo que a peregrinação que nós fazemos de fora, ela é uma peregrinação que nós fazemos sobretudo por dentro, com caminhos interiores, né? Você pega os romeiros que saem das suas cidades, vem andando a pé pela Dutra até chegar em Aparecida. É muito interessante você perceber o caminho interior que cada um também faz. Deus acaba falando com a gente através de pequenos gestos. Mas não é fácil. Se alguém fala, é facinho. Não, não é não. A gente está com dor aqui, a gente vai levando a dor aí até toma remédio e vai até onde dá. Então a gente vai rindo, caminhando e alcançando as graças uma atrás da outra. Quando eu saí da zona rural, porque a gente veio pela zona rural, e eu entrei na Dutra, eu já comecei a chorar. Porque a minha perna direita, ela pouco apoia no chão. Já não dá, mano. Mas só faltam 15 quilômetros. E provavelmente sejam os 15 mais doloridos. Dói muito o pé, muito. Mas é gratificante. Problema, tumor no cérebro, tudo, e tá aqui, ó, viajando comigo aqui ao meu lado. A minha companheira, agora mesmo a gente acabou de rezar um texto, nós dois aqui, chovendo tudo. A gente pediu mãe para parar a chuva, tá aí, ó, o tempo aberto, o tempo maravilhoso. Tem coisa melhor do que isso? Nós somos chique mesmo, nós não precisamos de maquiagem para aparecer na televisão. Tem que aparecer natural. Tá gravando, eu tô com o microfone aqui. Eu não tenho como mensurar quantas estradas uma pessoa andou dentro de si mesma enquanto andava pela Dutra, né? Isso é fantástico. Ah, meu Deus. A minha filha tinha 9 meses e ela também me acompanhou no colo da mãe. Caramba, como eu tenho alegria de ver isso. Nossa Senhora, eu posso falar assim, cara, porque foi uma emoção aí até chegar, até eu conseguir fazer o Santos, que chegar num ponto que um garotinho estava do lado assim. Era muita gente gritando, e um garotinho assim, meio diferenciado, apontava assim para o outro lado. Aí quando eu fiz isso, eu vi a cúpula da imagem, eu olhei para cá, ele sumiu. Quem era? Eu fazia o que as esperanças, as pessoas doavam tudo, aquela. Eu não fazia nada, eles faziam mais do que eu. Então acabava o programa e dizia, obrigado a todos, mas era pouco. Eu falei, no próximo programa eu vou botar a imagem de Nossa Senhora Aparecida numa mochila assim, especial, e vou caminhar agradecendo, rezando, contrito, 150 quilômetros a pé, fazer uma romaria. Mas eu cansei mais as mãos do que os pés. Por quê? Era muita gente, aí começou a parar e veio mais segurança, as pessoas invadiram o cordão de segurança e entrou um cara emocionado, o cara estava meio perturbado. Didi, por favor, Didi, eu perdi minha mulher. Aí eu falei, meus pesos, não, perdi aí nessa confusão também. Se não achar também. Olha, são coisas emocionantes, coisas engraçadas e tudo. Durante esse período foi muito grande, foi muito, muito emocionante para mim. Eu sempre tive muita fé, desde o início da minha carreira. Sempre confiei na força de Deus, na força de Nossa Senhora Aparecida. E eu lembro que a gente fez uma promessa para Nossa Senhora de Aparecida, para que o meu CD acontecesse de alguma forma. Eu tinha gravado um CD em Campo Grande, num estúdio de um amigo meu, e a gente fez uma segunda viagem para Aparecida, para o interior de São Paulo, e eu levei o meu CD. Inclusive, se a galera for visitar hoje lá a Basílica de Aparecida, vai ver o meu CD lá no pé de uma imagem, no pé da Santa. Tem um lugar lá que é como se fosse um aquário, um vidro, onde as pessoas fazem as suas promessas e deixam os seus objetos, as roupas,
algo valioso para elas. E eu fiz isso, eu deixei o meu CD lá nesse lugar de milagres e rezei para que meu CD acontecesse, que o meu trabalho acontecesse, que um dia todos pudessem me ouvir, e foi isso que aconteceu. Então eu acredito que tudo que você pede com muita fé e com o coração acima de tudo, eu acho que com certeza você vai alcançar. Foi muito mais do que um dia eu sonhei para mim. É a prova de que a fé nos leva para lugares inimagináveis. Olha, apesar de eu ter sido criado numa outra religião, todo mundo sabe que minha mãe é evangélica, eu também frequentei muito a igreja evangélica, mas eu nunca me apeguei a essa coisa que a religião certa é aquela ou a outra é errada, enfim. Exatamente, porque o bom evangélico é aquele que faz a vontade de Deus. Seria eu ignorante se os meus colegas, mas você é um evangélico, você está seguindo aqui, eu estou seguindo o que o meu coração manda e o que Deus me permitiu fazer. Maravilha. E dando glória a Ele pelos livramentos que Ele dá para nós na estrada. Deus abençoe a todos. Nossa Senhora Aparecida tem uma simbologia muito forte para o povo brasileiro. Eu, por exemplo, tenho o meu primeiro disco que eu gravei. Eu autografei para Nossa Senhora Aparecida. Primeiro que eu peguei na mão, eu autografei para Nossa Senhora Aparecida e levei até a Catedral de Aparecida do Norte e joguei, deixei lá no lugar das oferendas a Nossa Senhora Aparecida. Diz que o amor está lá. Mesmo eu sendo criado dentro de uma religião evangélica, eu tinha aquela fé que aquele primeiro disco tinha que ser de Nossa Senhora Aparecida. Eu acho que eu fui agraciado, porque todo mundo sabe o que se tornou Zezé de Camargo e Luciano. E eu não levei o quinto, o oitavo, o décimo, eu não levei um disco que já era, eu levei o primeiro, começo de tudo. Mas Nossa Senhora, ela passa tanta doçura, você chega naquele santuário de Aparecida, você sente tanta paz, mesmo que uma pessoa não seja convertida, não seja católica, duvido que ela não saia de lá mexida, tocada. E ela, com certeza, tem uma simbologia muito forte para todos nós, representa, né, para nós brasileiros, como a mãe da nossa pátria. Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, mãe do povo brasileiro, mãe da pátria brasileira, mãe daqueles que acreditam, mãe daqueles que têm fé. Nossa Senhora, me dê a mão, cuida do meu coração, da minha vida. Aos teus pés vou me curvar, Senhora de Aparecida, a prece de amor que nos une, coisa linda. Salve a rainha toda. A gente está aqui no barracão da Unidos de Vila Maria, escola tradicional do Carnaval de São Paulo, grupo especial que resolveu dedicar um samba enredo inteiro a Nossa Senhora Aparecida. A gente sabe que, historicamente, o Carnaval e a igreja nunca andaram muito próximos. Teve até uma história de um Cristo Redentor que teve que ser coberto para desfilar no Carnaval do Rio. Mas dessa vez, a Santa teve permissão para entrar no samba. Como é que o senhor conseguiu trazer a Santa para o samba? Poxa, nós somos devotos, desde criança a gente já convive com isso, né? Colocamos a nossa condição de respeito, né? De devotos também, de pessoas também que têm a devoção para Nossa Senhora Aparecida. Eu acho que está mais do que na hora, né, da gente ter essa reviravolta também. Eu acho que é super importante isso para o povo brasileiro, inclusive, principalmente no momento que a gente está vivendo de transição, de tantas energias diferentes no ar, né? Eu acho que a gente tem tudo a nosso favor agora. E poder ver essa manifestação popular, né? A maior manifestação popular no Brasil, sendo feita essa homenagem para Nossa Senhora Aparecida, eu acho que isso abre portas para muitas coisas. Agora, no Carnaval desse ano não tem mulher pelada. Não, de jeito nenhum. Não caberia, né, pelo respeito. Algumas pessoas até querem fazer a ligação do profano com o religioso, mas o carnaval já não é mais profano, né? O carnaval é um evento cultural, o maior espetáculo a céu aberto do mundo. Quando eu escrevi o livro Aparecida, uma das conclusões a que eu cheguei foi que o carnaval e a Aparecida são símbolos nacionais brasileiros que dão muito orgulho ao brasileiro, mesmo aquele brasileiro que não é católico.
tá certo. O que o senhor sente juntando esses dois símbolos nacionais? Então, conversando com o reitor, com o padre João lá de Aparecida, ele colocou que ela hoje, a santa não representa só fé, ela representa fatos na nossa história, né? A seleção de 58 foi vestir, estava em dúvida de qual camisa ser usada e alguém falou, vamos usar azul da cor do manto Nossa Senhora. Usou o azul, foi campeã. Então houve aquele impasse, aquele problema de que o Brasil teria que jogar com uma camisa diferente, de outra cor. Não foi feito nem sorteio, nem coisa nenhuma. O Brasil praticamente foi intimado a mudar a cor da camisa. E Paulo Machado de Carvalho, ganhamos a Copa. Quando ele chegou com aquele sorriso dele, ganhamos a Copa. Porque ganhamos o sorteio? Não, o sorteio ficou para eles. Eles vão jogar de amarelo. Nós vamos jogar com a camisa azul, a cor do manto de Nossa Senhora Aparecida. Tá ganho o jogo. Ele colocou aquilo, serviu realmente de um incentivo extra. Nós parece que ficamos mais fortes. O próprio Pelé, muito católico, Pelé era garoto, ele tinha 17 para 18 anos. O privilégio de ser abençoado. Não é que os franceses também, os suecos não merecessem, mas essa do manto azul de Nossa Senhora, realmente, já entramos ganhando de 1-0 no campo. Duas décadas depois dessa conquista, Aparecida sofreria seu golpe mais duro e, de certa forma, irreversível. Terça-feira, 16 de maio de 1978. Pai nosso. O padre Lino rezava mais uma missa com a presença da santa. Entre os fiéis, muitas senhoras devotas, peregrinos, jovens católicos. Sozinho, numa das primeiras filas, havia um extremista, enfurecido com a Igreja Católica. Mas no começo da missa ninguém percebeu nada. Foi de repente que a tragédia aconteceu. 8h10 da noite. Misteriosamente, a luz da Basílica se apaga. O jovem, possuído de fúria, voa para cima da Santinha. Rogério Marcos, 19 anos, captura Nossa Senhora como quem arranca o coração do inimigo. A cabeça da santa voa rumo ao mármore do chão da igreja. Espatifa-se em tantos pedaços que já não é mais uma cabeça. Nunca mais veremos o rosto original de Aparecida. Quando se ataca a imagem em 1978, e depois, pouco tempo depois, com a visita do Papa João Paulo II, num dos seus sermões, João Paulo II diz que contaram a ele que as mãos permaneceram unidas. Só as mãozinhas de Nossa Senhora que não quebraram. E essa é uma verdade. No mais, ela ficou em pedaços. Esse é um típico pensamento teológico e poético. O que era essencial? Maria espatifada continua com as mãos unidas e rezando por nós. Seria possível juntar os fragmentos e a poeira para reconstruir Nossa Senhora Aparecida? Não. O rosto teria que ser completamente refeito. Da santa despedaçada, praticamente só lhe restaria a alma. Por mais absurdo que pareça, essa é a realidade. Foi então que a artista plástica Maria Helena Chartuni entrou em cena. 16 de maio de 1978. Eu não sabia, mas essa data ia mudar definitivamente a minha vida. Te prepara que semana que vem os padres estão trazendo a imagem para você restaurar. Eu falei,
e está muito quebrada. Ah, não, você vai fazer isso tranquilamente. As pessoas sempre me perguntam, nossa, o que você sentiu, que emoção você sentiu quando você viu Nossa Senhora? Emoção nenhuma, eu senti pânico, porque é a apresentação minha com Nossa Senhora toda quebrada. Muito prazer, eu sou Maria Helena. Rezamos um Pai Nosso, uma Ave Maria, e eles me deixaram lá com ela. E eu fiquei olhando para ela toda quebrada, a minha vida também estava toda meio bagunçada. E eu falei, e agora? Pela primeira vez, depois de muitos anos, eu falei, olha, você me colocou nessa situação, agora você vai me ajudar. Olha que beleza, a reconstituição, né? Na hora que eu vi, foi complicado, porque essas duas partes são mais fáceis, depois o resto que era mais difícil. Ela estava em 200 pedaços, contados. Cabeça, não tinha mais, estava dentro de uma caixinha de acrílico. Isso aqui era a cabeça dela. Isso aqui era a cabeça Isso dela? era a cabeça. Pois é, dessa caixinha, como é que eu ia reconstituir uma cabeça? Porque era tudo como uma casca de ovo. Eu não tinha base. Eu montava as peças com durex, porque eu não podia colar definitivamente. Uma vez colado, não descolava mais. Então eu tinha que fazer perfeito, eu não podia errar, né? Então, essa peça junta com essa, eu juntava com durex. Depois vinha mais outra. Aí quando eu tinha certeza absoluta, eu juntava. A hora que encostou a cabeça no corpo, ela fez cleque. Quer dizer, encaixou direitinho. E seu coração fez também. Aí meu coração fez cleque também. Entendeu? Olha eu. Oi, Maria Helena, prazer. Entendeu? Tá ótima. Ela tá fazendo uma limpeza que é assim, porque essa limpeza, desculpa. Oi, Maria Helena. Essa limpeza que acho que eu tinha que fazer, porque todos os pozinhos que caía dela, eu tinha que usar. E usei dentro dela. Tudo que está aqui, eu não inventei. Isso que eu quero explicar bem claro. Tudo que me veio foi juntado. Você imagine o pessoal vendo a imagem quebrada assim, com esses buracos. Apenas 3 meses depois, em 19 de agosto de 1978, a imagem de Aparecida com a nova cabeça foi exposta para a imprensa num salão nobre do MASP. Quando os jornalistas começaram a mostrar essa coisa toda, eu vi a reação deles, eu ficava muito impressionada. Porque todos, sem exceção, ou ajoelhavam, ou choravam, ou se emocionavam, e eu lá firme e forte, sabe? Eu comecei a ficar meio assim, falei, nossa, acho que eu mexi no negócio sério. Ela teve a Nossa Senhora nas mãos, ela ali teve a sua fé com Nossa Senhora, isso mesmo ela fala, e os 3 pescadores encontraram a Nossa Senhora. 3, isso nós não temos dúvida. E a Maria Helena, a nossa 4ª pescadora, a reconstruiu para nós, a encontrou para nós, a nossa imagem, aquela que nós temos na nossa mente. É a 4ª pescadora de Nossa Senhora. Como não? O trabalho que ela teve, mãos abençoadas, eu gosto de chamá-la. Mãos abençoadas de Maria Helena Chartuni. Isso aí, me deram esse título uma ocasião. Eu acho que de uma certa forma, eu acho que fui, né? Acho que fui. Aparecida, sem dúvida alguma, é um fenômeno popular. Não nasceu de nenhuma imposição da igreja ou de governos. Surgiu da devoção do povo brasileiro que, acreditando no poder dos milagres, deposita nela a esperança de solucionar muitos de seus problemas. Eu acho que Nossa Senhora Aparecida promoveu, de uma certa forma, a unidade nacional. O Brasil se constrói, se conscientiza como nação em torno primeiro símbolo. Podia ser outra coisa. Nos países latino-americanos são os generais, né? São os soldados, né? Aqui foi ela, entendeu? Que promoveu essa unidade nacional. Quer dizer, o Brasil começou a se ver como um país religioso, né? Daí vira o maior país católico do mundo, enfim. A música, quando ela fala em Nossa Senhora Aparecida, eu não tinha consciência disso, mas eu estava mexendo com uma coisa muito, muito poderosa.
Essa música, ela arrebata você. Eu acho que é uma das músicas mais clássicas da romaria, dos romeiros brasileiros. Eu acho que é um hino dos romeiros. Romaria é um hino dos romeiros. É de sonho de pó, o destino de um só, feito eu perdido em pensamentos sobre meu cavalo. Eu acho que em Aparecida nós temos toda a devoção mariana, poderia dizer. Nós temos um forte apelo dessa fé natural que nós experimentamos com a mãe. E talvez porque nós tenhamos um rastro cultural onde a mulher acaba sendo aquela que toma conta dos afetos da família. É muito mais fácil chegar para a mãe e pedir um favor do que pedir para o pai, culturalmente. É de laço e de nó, de gibeira, o giló. Dessa vida cumprida a sol. Eu admiro muito esse romeiro. Acho muito bonito ser romeiro de Nossa Senhora. Teve uma época que Nossa Senhora visitava as casas de Aparecida e a nossa foi escolhida. Eu não sei porque eu era pequena e a nossa foi escolhida. Nós passamos a noite inteirinha com Nossa Senhora dentro da nossa casa. Essa música, ela transcende essa coisa da religiosidade, né? Quando você fala do caipira, pirapora, isso é imortal, isso é maravilhoso. Sou caipira, pirapora nossa, Senhora de Aparecida, ilumina-me na escura e funda o trem da minha vida. É incrível, assim, ela é realmente uma luz, uma força superior que me move, que me conduz, que me dá forças para seguir em frente. Como eu não sei rezar, só queria mostrar meu olhar, meu olhar. Nossa Senhora, na expressão de Aparecida, é assim a mãe de todos os brasileiros. Quem não teve ainda oportunidade, venha conhecer a Mãe Maior, Nossa Senhora da Conceição Aparecida. Sou caipira, pirapora nossa, Senhora de Aparecida, ilumina-me no escuro e funda o trem da minha vida. Uma imagem que surgiu do fundo de um rio, quebrada, e que hoje está nos corações de um país gigante e apaixonado, como é o Brasil de Aparecida.